Olá, saudações a todos. Como sabemos, somente Deus é perfeito. Então, cada dia podemos melhorar um pouco. Na aula de hoje, veremos um formato diferente daquele que nós entregamos a vocês. Vimos, por exemplo, anteriormente, um capítulo inteiro durante um dia na semana. No outro formato, nós dividimos esse capítulo em 3 partes. Agora iremos dividir o capítulo em 6 partes, onde cada um dia da semana, com exceção de um dia que iremos descansar, nos outros dias entregaremos um subtítulo, aliás, 2 subtítulos, no caso desse capítulo, aos nossos alunos do curso de História da Igreja. Vocês vão gostar muito mais, porque mesmo que tenha uma divisão muito maior, mas será um pouco mais curto, então você pode aproveitar o dia realmente para poder estudar aquela aula. Porque muitas vezes uma aula de 20 minutos, 50 minutos, como estamos fazendo por último, que era muito longa, notei que o acesso às aulas diminui um pouco mais. Justamente por conta disso, porque é um formato muito longo. Então, iremos fazer dessa forma. No capítulo de hoje, iremos ver os mártires dos primeiros tempos. E na aula de hoje, iremos ver os seguintes subtítulos: o Jardins de Nero e a Gesta Martyrum. Então, espero que goste desse novo formato e bons estudos para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na aula de hoje, iremos ver sobre os mártires do primeiro tempo. E, nesse subtítulo, iremos ver sobre os Jardins de Nero, que hoje são os chamados Jardins Vaticano. Então, Nero, César Nero, né, foi aquele que pôs fogo em Roma. E é justamente aí que começa o martírio dos primeiros cristãos. Vamos ver, na aula de hoje, como eles foram perfeitamente os bodes expiatórios que Nero precisava para tirar a sua culpa. Eu lembro, não sei se talvez alguns lembrem aí, um episódio dos Trapalhões, aquele programa que existia, né, infelizmente acabou também. Os personagens todos faleceram, né, os atores que faziam os personagens. E tem um episódio em que o professor perguntava quem pôs fogo em Roma. Eu não lembro quem eram os personagens envolvidos, mas eu lembro que o Zacarias era um deles, que disse, né, não fui eu, e começou a chorar, e daí teve que chamar o diretor, e o diretor disse, não, se me entender, ele não pôs fogo em Roma, então não foi ele. Bom, foi uma piada, né, dos Trapalhões, mas realmente o assunto aqui é muito sério. Nero era uma pessoa muito sinistra. Inclusive, ele chegou a matar a sua própria mãe, ou pelo menos mandou matar a sua mãe. E também a sua ex-esposa, para ele poder ser realmente o imperador, né? Então, esse é o perfil de Nero. Não só sinistro, mas, segundo alguns dos seus biógrafos, diziam que o mesmo tinha alguns certos transtornos mentais. É lógico, o cara mandar matar a mãe e a sua ex-esposa também. E Nero, para você ver como realmente o camarada era maluco, ele queria construir uma nova Roma. E para isso ele precisava derrubar a Roma antiga. E qual foi a ideia dele? Colocar fogo em Roma. Bem, esse fato que ocorreu, muitos até viram vários funcionários do palácio do imperador com tochas em que incendiavam as casas, incendiavam toda a cidade. E, claro, segundo alguns historiadores, ao mesmo tempo, ele, em cima do seu palácio,
Nero tocava uma harpa e recitava uma poesia que ele mesmo compôs, falando, por exemplo, sobre a Troia e sobre alguns heróis da guerra de Troia. Mas, segundo outros historiadores, não era possível, ele não estava no momento, mas talvez porque ele recebia muitos em outro local que ele estava, em outro palácio, ele também, no caso, pode ter lá, naquele momento, talvez uma loucura dele, né? Ele tivesse um surto, é a palavra que é utilizada, no seu surto, ele vai e toca a harpa e faz essa recitação dessa poesia que ele compôs. Isso no seu delírio, né? Achando até, de uma certa forma, muitos loucos agem assim, achando que tudo que ele fazia era algo bom, algo honroso. E mesmo que o povo desconfiasse, até tivesse certeza que foi o próprio Nero que pôs fogo em Roma, pelo ódio que eles tinham dos cristãos, eles acataram o que disse Nero e assim concordaram que foram os cristãos que puseram fogo, né, em Roma. E como talvez alguns aqui tenham assistido o filme recente sobre a história de São Paulo, a gente vê no começo do filme vários cristãos como se fossem tochas humanas que clareavam toda a cidade de Roma. Então, o sádico de Nero, no circo, o circo era aquele circo de gladiadores, eles colocavam os cristãos dentro, no caso, os seus jardins de Nero, e ali como tochas humanas. E muitas vezes também colocavam peles de animais sobre muitos daqueles cristãos para que os cães ou outras feras selvagens pudessem devorar os cristãos. Nesse mesmo tempo, morreu também Nero, foi a década de 64, no caso dessa nossa era cristã, o ano 64, morreu também aí São Paulo e São Pedro. Algumas controvérsias em relação a que São Pedro tem realmente morrido dentro ali, no caso dos jardins de Nero, né? Mas que também foi nesse mesmo período que morreu São Pedro. E como sabemos, ele pediu que não fosse, como ele foi crucificado, ele não queria morrer como mestre, e pediu que o crucificasse de ponta cabeça. E São Paulo, como sabemos, ele foi... arrancaram a cabeça dele com uma espada, né? Tenho até aqui uma pequena imagem de São Paulo, mas a espada é o símbolo não só do fato dele ter sido martirizado, sendo degolada a cabeça dele com a espada, mas também pela pregação do Evangelho. Então, realmente, São Paulo era o soldado de Cristo em relação ao Evangelho. E Tertuliano, Tácito também, outro historiador, já falamos aqui um pouco sobre Tertuliano, né? Que depois, infelizmente, no fim da vida, ele abandona o cristianismo e cria uma espécie de seita, faz parte também da espécie de seita, depois cria uma própria, em que tenha algumas coisas, elementos do cristianismo, mas afastava-se um pouco não muito, da verdade. E tanto Tertuliano como Tácito falam realmente do crime de Nero, né, que era conhecido por muitos ali. Então, algo testificado no ano 100 e pouco, Tácito, e Tertuliano mais ou menos no ano 200 e pouco. Então, infelizmente, é isso que ocorreu, mas como sabemos, tudo foi com a permissão divina, e podemos dizer, todos eles que sofreram esse martírio foram felizes, foram bem-aventurados. E Nero, não sabemos o que aconteceu com a sua alma. Esses sim, esses ganharam o céu com certeza, porque deram a vida por Cristo. E Nero, só podemos confiar realmente na misericórdia divina se ele, no final, se arrependeu.
Então podemos tirar realmente uma grande mensagem de tudo isso. Que o quê? Que mesmo que nós soframos aqui na Terra, que haja perseguição contra nós cristãos, que de fato sempre ocorreu e está ocorrendo, infelizmente os inimigos da igreja aproveitam até essa pandemia que está ocorrendo no mundo inteiro para, de uma certa forma, atacar a igreja. A gente vê, por exemplo, em alguns lugares, destruindo imagens como, por exemplo, de São Junípero, que era franciscanos, que ele era um do companheiro de São Francisco de Assis. Eu li um pouco sobre a história de Frei Junípero e era uma história muito bela. Infelizmente, num lugar nos Estados Unidos, derrubaram a sua imagem, um monumento muito grande, porque simplesmente por nada, apenas por um ódio ao cristianismo. Por conta a morte que houve do rapaz negro lá nos Estados Unidos, aproveitaram para fazer isso, só que não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então rezemos pelos inimigos da igreja. Não paguemos o mal com o mal, mas sempre com o bem. Peçamos essa graça a São Paulo e também a São Pedro e a todos os mártires do início do cristianismo. Esta martirum. Dando continuidade à aula de hoje, iremos falar especificamente sobre alguns mártires e falar um pouco sobre a questão do martírio, que é chamado também, por exemplo, por alguns, de batismo de sangue. Por que batismo de sangue? Como sabemos, uma aula rápida de catequese, o batismo ele nos purifica, não é isso? Tanto do pecado original, e se a pessoa for adulta, de todos os pecados que ela cometeu. Inclusive, não é necessário que ela se confesse. Ela pode até se confessar pela questão de tanto de consciência, né? Porque ela quer, digamos assim, contar um confessor tudo mas não é necessário. Ela já foi purificada. O sacramento do batismo já purificou ela de tudo. E também, talvez, pela questão de humildade, né? Porque ela quer se humilhar diante da confissão para não cair mais nesses pecados. Mas o sacramento do batismo já dá a graça suficiente para que a pessoa, claro, se for fiel, não caia novamente nesses outros pecados. E o martírio, ele também nos purifica de inúmeros pecados, principalmente para aqueles que dão a vida por amor a alguém. O martírio, ele é considerado martírio em certos sentidos. Por exemplo, por caridade, alguém deu a vida por outra pessoa. Pela verdade, ele morreu pela verdade. E, claro, morreu pela fé em Cristo. Então, alguns dos primeiros mártires, temos o caso de São Policarpo, os mártires de Lyon, claro, todos aqueles mártires que falamos, São Pedro, São Paulo, entre outros, e um dos martírios muito conhecidos, que é de Santo Inês. Interessante que temos o relato desse martírio por conta do Papa Dámaso, que foi um dos primeiros papas, e está escrito em algumas catacumbas, escrita pelo próprio Papa Dámaso. E aí fala um pouco do martírio dessa Santa Virgem. Bem, Santa Inês, como sabemos, ela muito criança, 10 anos, alguém queria forçar, no caso, que ela tivesse relações com ele, e ela não querendo, e daí ela ficou presa por um certo tempo, depois acabou sendo martirizada, e mesmo assim perdoou os seus carrascos. E é justamente isso, aqui no caso concluímos a aula de hoje, justamente sobre essa virtude do mártir. Perdoa os seus carrascos, dá a vida por Cristo e dá também a vida pela caridade. Então peçamos essa graça a Nosso Senhor. Mesmo que não cheguemos a derramar o sangue, mas que imitemos a virtude dos mártires, perdoando aqueles que nos ofendem, nos perseguem. Sei que é difícil, não seria hipocrisia dizer que não é difícil. Dá vontade de chegar quando alguém nos persegue, quando alguém faz mal a cada um de nós. Sermos caridosos,
nos sacrificarmos, como eles mesmos não precisam derramar o sangue, mas nos sacrificarmos para outra pessoa. E também rezarmos por todos aqueles que nos perseguem, sempre procurando defender a verdade, não querendo debater boca com todo mundo, com pessoa da religião A ou B, não, mas defendendo a verdade de outras formas também. Por exemplo, podemos defender a verdade, em especial com o nosso testemunho. Ok? Então, até a próxima aula.